Fala pessoal, eu tô aqui, Fernando Bernini, no Papo de Salão da Socila. O Papo de Salão que é uma iniciativa do Socila de aproximar as pessoas, fornecedores, clientes, parceiros, amigos. E no caso aqui hoje estamos com o Doutor Frederico Porto, que é grande parceiro nosso, marido da Ione Dantas, que é uma grande parceira, uma cliente fiel. Exatamente. Né? Tão fiel que mandou você aqui pra gente. Isso aí. Né? Então estamos aqui com o Doutor Frederico, ele que é médico, psiquiatra e nutrólogo, autor também do livro Antecipe o Inevitável, tá aqui, gente, tá lá na Amazon, vocês conseguem achar também. Tem também no site do Doutor Frederico. Exatamente, tem no site, tem no Instagram, você tem lá nos destaques, meu livro. Então nós vamos falar disso aí daqui a pouquinho. Isso. Doutor Frederico Porto, conte-nos. Então, um prazer estar aqui. Quem sou eu? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, cara. Como você disse, eu sou médico, sou psiquiatra e nutrólogo e paralelo à minha vida de médico, eu também faço palestras, né, para empresas, né? Eu sou professor convidado da Fundação Dom Cabral, aqui de Belo Horizonte, que é a melhor escola de negócio da América Latina, pouca gente sabe disso. E tenho, né, nessa área empresarial, tem vários clientes, né, onde eu palestrei, dei treinamento. Eu falo basicamente de performance e saúde para executivos nesse ambiente. E no mundo digital, né, agora falando das mídias, eu tenho uma plataforma onde eu tenho 50 mil alunos. Ah, eu vi isso, eu entrei no seu site, eu vi, inclusive que você deu palestra em grandes empresas. Sim, já fiz palestra em três assim que você consegue citar rapidamente. A Natura, o Facebook, a Gerdau, a Vale. E nessas empresas, assim, quando você fala de palestrar para grandes empresas, né, vem um tanto de coisa na minha cabeça. Sim. Mas o que essas empresas, quando elas procuram, elas querem que você entregue para elas ou para o time delas? A questão da saúde passou a ser um problema estratégico devido ao custo, né, para as empresas. O chamado, não é o absenteísmo, ele não é que é não vir trabalhar. É o presenteísmo, é você estar aqui, mas metade de você está em outro lugar. Então, a sua capacidade produtiva fica muito abaixo. Isso não é uma conversa de doença, não é isso. É como melhorar a performance. Desempenho. Isso não é uma doença, a pessoa não está doente, ela não está no ápice da saúde dela. Então eu trabalho com um conceito que eu chamo do atleta corporativo. A gente vai aprender na psicologia do esporte e na medicina do esporte como você pode aplicar isso na sua vida. Desde como você pode melhorar o seu sono, melhorar a sua alimentação, melhorar os seus movimentos, como é que você gerencia as suas emoções, como é que você melhora a sua atenção e, num nível mais complexo, como é que você pensa o sentido da sua vida. Então você está falando que, num sentido amplo, as empresas estão enxergando que, além do desempenho corporativo, que é entregas, né, entregar o que você pretende a fazer, elas estão preocupadas também com fora da empresa, a saúde emocional, a saúde física. Sim. Né? As empresas estão entendendo que isso hoje é um diferencial na rotina do profissional ou na entrega do profissional. A empresa entendeu que ela não tem como separar o CPF do CNPJ. Isso é uma ilusão. Né? E diferente do trabalhador braçal, nós que somos trabalhadores do conhecimento, quando no trabalhador braçal, se ele trabalhasse muitas horas, ele ia ficar cansado e, por exemplo... Fadiga física, Fadiga física, ele tinha um acidente e perdia a mão, não é isso? Ok. Então você tinha que fazer uma ergonomia, a máquina tem que ter proteção, beleza. O trabalhador do conhecimento, não. Você não vai morrer nem perder a sua mão se você não dormir direito, se você não comer direito, mas você fica menos produtivo. O cara entra no burnout e parou. Exatamente. Fica mais doente. Isso. Tem estudos hoje o seguinte, a pessoa dorme tão mal que o nível de atenção dela, quando ela chega para trabalhar, é como se ela estivesse bêbada. Olha você só. não ia aceitar alguém alcoolizado numa empresa, mas tem gente lá que está com a atenção tão prejudicada como se ela estivesse alcoolizada. Entendi. E caramba, isso é muito pesado. Muito pesado. Né? Então, assim, no ano 50 a gente teve aquela revolução, né, da mão de obra, da produção fabril, linha de produção, foram se atentar à parte de segurança do trabalho. Exatamente. Isso já nos anos 60, 70. Isso. E hoje a visão, então, das empresas é da saúde psíquica da pessoa, emocional, né, do desempenho para a pessoa não surtar, por exemplo. Isso, porque o seu instrumento não é mais a sua mão, é o seu cérebro. Se ele está debilitado. Pra gente ter uma ideia, Henry Ford dizia o seguinte, eu não sei por que quando eu contrato duas mãos, vem um cérebro junto. Ele só queria a mão, entendeu? Ele não queria mais nada, porque só tinha que apertar um parafuso. E as pessoas talvez não saibam, o Fordismo aumentou em 50 vezes a capacidade produtiva de um ser humano.
Uhum. 50 vezes. Com altamente especializado, o cara é Exatamente. focado numa monotarefa. Mas é isso mesmo. Então cada um faz um pouquinho, que aí a soma do todo faz a diferença. O trabalhador do conhecimento, o instrumento dele é o cérebro. Então ele tem que cuidar bem do cérebro dele. Então é isso que eu falo geralmente. Isso de falar do cérebro, da conexão corpo-mente, isso é parte do meu trabalho, tanto clinicamente, como em treinamentos, como os meus cursos digitais, né? Que a gente tem 4 cursos, nós temos mais ou menos 5 produtos, mas tem 4 cursos. Nós temos um curso chamado Neuroprodutividade, a ciência da alta performance. Temos o detox emocional, o hábitos permanentes e o sombra, o lado oculto do eu. E temos uma assinatura chamada Conexão Corpo e Mente, onde a pessoa tem encontros comigo periódicos. Eu até tive no seu site há pouco tempo e eu vi essa assinatura, Uhum. né? Eu achei que é uma coisa, assim, é um tema muito diferente quando a gente se fala em assinaturas. A gente está acostumado a ver assinatura de vinho, Sim. né? Assinatura de Sim. livros, Sim. assinatura de salão de beleza, como é o caso da Socila. Sim. O que é, assim, me explica melhor um pouco, doutor, Sim. o que é essa assinatura que você se propõe a oferecer Sim. no site, que você oferece no seu site? Então, eu ofereço assim, eu faço apresentações temáticas de assuntos, eu organizo para falar ao vivo, né? Ele é gravado, mas eu estou ao vivo, né? Entendido. Ele fica gravado, né? Mas eu falo ao vivo para eles, então as pessoas podem tirar dúvidas. Então é a oportunidade de trazer assuntos novos que eu estou estudando, diferente dos cursos que são estáticos, né? O curso está gravado e está gravado, né? Então o curso de hábitos permanentes está lá, tudo que eu pude achar sobre hábitos, melhor tecnologia, o que havia de mais moderno da compreensão da psicologia que se refere aos hábitos, está lá no Hábitos Permanentes. Já a assinatura são temas que vão mudando. Exemplo, esse ano eu fiz uma sobre aprendizagem, o que você pode fazer para aprender mais rápido. Fiz o último eu falei sobre a biografia do Elon Musk, que essa biografia que foi lançada pelo Walter Isaacson, que saiu no semestre passado. Então, nós vamos ter um tema seguinte, que eu vou falar sobre mitocôndrias, que é a usina, né, das células, ou seja, onde que a nossa energia é produzida. Então, são temas que vão variando sempre desse modelo integral, que eu chamo, que é do físico, emocional, mental e espiritual. Então, eu trafego nessas 4 dimensões, trazendo assuntos diversos. Então é como se a pessoa ela contratasse você para você ser um mentor dela dentro de determinados temas. Assim. Eles estão lá em grupo, né? Eles estão em grupo. Os meus atendimentos individuais, eles existem, mas eles são feitos, isso aí eu faço no meu consultório. Então, como eu te falei, eu sou psiquiatra e nutrólogo, então quando o paciente vai no meu consultório, eu faço uma série de exames nele. Eu não estou procurando uma doença, eu estou procurando uma tendência. Doutor, mas eu soube que a sua agenda é fechada para novos pacientes. É verdade, é fechada. De vez em quando abre. Então, né, talvez você entre em contato para ver se está aberto. Me contaram. Mas assim, você é psiquiatra, médico psiquiatra e é nutrólogo. Isso. Né? E como é que foi juntar essas duas áreas? As pessoas têm falado muito em nutrologia, esse é o termo correto? O nutrólogo é o médico nutricionista. É um médico nutricionista. O nutricionista está focado em dietas e o médico ele está... Na verdade, a diferença é que o médico pode prescrever. Né? Então, assim, muitas pessoas não sabem, mas você tem um médico fisioterapeuta, né? Chama fisiatra. Né? A gente fala, ortopedista, não, você tem um fisiatra. A nutrologia, ela nasce porque dentro do hospital, tudo que é injetável no paciente, quem pode receitar é só o médico. Então, a alimentação parenteral, né, seja por sonda, quem pode receitar isso é um médico. Então, a nutrologia nasce ali. Né? Você tem a parte clínica, mas que geralmente são feitos pelos nutricionistas. Então, o nutrólogo é essa figura, né? Que é um médico que teria um braço na nutrição. E como é que você correlacionou a medicina psiquiátrica com a nutrologia? Como é que essas duas áreas, que são, ao meu modo de ver, são bem distantes, assim, como é que você uniu essas duas áreas? Sim. É justamente porque a gente acha que é distante, né, Saber? Olha que impressionante. Então, quando eu terminei a minha residência de psiquiatria, eu costumo dizer que eu fiquei muito frustrado por 2 motivos. Por quão poucas ferramentas eu tinha, vamos supor, eu tinha 20 remédios para prescrever, hoje continuam os mesmos 20 praticamente. Ah, é? Não passa de 20, né? Você troca, porque a indústria hoje ela faz o quê? Ela pega uma molécula, né? Você tem um remédio, ela faz assim com ele, é outro remédio, aí faz assim, é outro remédio. É assim, é o mesmo, é a mesma molécula, só que chama cosmética farmacológica.
É uma cosmética. Olha aí, cosmética Você farmacológica. vai, né, maquiando diferente. E é uma nova, deve ser uma nova patente. É uma nova patente, exatamente. Que perde a patente, né, ela gira. E eu percebi a segunda frustração é que a maioria dos meus pacientes não eram doentes. Eles não tinham saúde. A Qual que é a ausência de diferença, doença, assim? né? A ausência de doença não é saúde. Você pode não ter nenhuma doença. Saúde é um estado de bem-estar físico, tá emocional, bom. Humor. mental. Isso. Então a pessoa pode não estar doente e não ter saúde. Ela fica num limbo. Faz todo Como sentido. ela não tem doença, toda tecnologia de Não tenho saúde, doença, eu não sou doente. Isso. Toda tecnologia, seja médica, psicológica, é para tratar doença. Só É doença. verdade. Então, nenhum de nós foi treinado para cuidar da saúde. Se você for, por exemplo, na psicologia, é a mesma coisa. Você tem o que? A psicologia do esporte, que é de performance, talvez a psicologia positiva, que lida com a felicidade, mas de resto é igual à medicina, é doença. É. Se você estiver doente, não tem nada para fazer para você. Então você ia no médico, mas ele fala assim, você não tem nada, mas você continuava doente, sentindo mal, não sentindo bem. Ia parar na minha mão, que eu era o psiquiatra, eu olhava para você e falava, esse cara também não tem doença. Mas eu costumo brincar que se sua única ferramenta é um martelo, tudo na sua vida vai ser É prego. prego. Então, eu te passava um remedinho de presente, geralmente um inibidor de recaptação de serotonina, né? Uma sertralina, fluoxetina, paroxetina, esse talopram. Antidepressivo. Que é um ansiolítico também, então você ganha um desse presente. Talvez por um momento circunstancial da sua vida, estatisticamente, 5 anos depois, 90% estão tomando aquele remédio, ainda. Não, eu tenho um ótimo exemplo na minha vida sobre isso. Sim. Eu tive no nutrólogo não por doença, eu estava procurando um desempenho, eu estava querendo mudar a minha forma de alimentação. Fui no nutrólogo. Ele me pediu uma série de exames. Nesses exames foi detectado que eu tinha deficiência em algumas vitaminas. Sim. Né? Eu fiz uma infusão dessas vitaminas, Sim. no dia seguinte parecia que eu tinha acordado uma nova pessoa, cheio de energia. Eu estava sem energia para o meu dia a dia, né? Eu não terminava o dia da forma que eu começava. E quando eu fiz essa infusão de vitaminas, eu acordei uma nova pessoa. Isso aí. Né? Não tomei nenhum estimulante. Você não tomei nenhum anabolizante. Você não estava doente. Não tomei nenhuma anfetamina. Só com a reposição dos nutrientes que estavam, as vitaminas. Os nutrientes numa dose acima, você tem você tem uma outra performance sem estar usando medicamento. Né? Então a nutrologia, né, foi essa junção. Então a nutrologia foi uma maneira que eu enxerguei que eu poderia cuidar dos pacientes que não tinham doença, mas que também não estavam saudáveis. Ou seja, como que eu geraria saúde nessas pessoas? Daí que eu tirei o meu segundo título, que isso é muito importante. Eu tenho 2 títulos, né? Na medicina chama-se RQE. É um registro de especialidade. Eu tenho um registro de psiquiatria e eu tenho um registro de nutrologia. Não estou dizendo que a pessoa que não tenha saiba menos ou mais do que eu. Mas tem um diferencial. Tem pouquíssimos no Brasil que tem esses 2 títulos juntos. Aí você entende o quê? É a mente com o corpo. Então, as 2 especialidades elas vêm ocupar. Não, absolutamente. Esse lugar. Absolutamente. Né? E, assim, para aquela pessoa que está assistindo a gente, né? De repente ela está sentindo alguma coisa em casa. Sim. Quais são os principais sentimentos ou sintomas? Nem posso falar de sintoma porque não é uma doença, né? Mas qual que é a principal característica dessa pessoa que está em casa que ela fala assim, poxa, eu tenho que procurar o Dr. Frederico Porto, ou eu tenho que procurar um nutrólogo ou alguém especialista nessa área? Tem algo na maneira que a gente aborda os sintomas, especialmente na psiquiatria, que eu costumo dizer, é que a confusão entre tristeza e cansaço. Peraí, tristeza e cansaço. São coisas muito diferentes. Mas se você for num profissional ortodoxo e falar do seu cansaço, ele te dá um antidepressivo também. O cansaço, o que aconteceu? A psiquiatria no início do século se diferenciava a melancolia, que é a tristeza, da neurastenia, que é o cansaço. Ok. Na sua avó falava neurastênico, né? É? O tipo de jeito de falar preguiçoso, né? Tinha esse termo. Eu gostei disso aí, vou anotar. Então, aconteceu que quando surgiu a classificação de doenças psiquiátricas, o DSM, você juntou aquilo e pôs esses 2 sintomas dentro de um mesmo diagnóstico que nós chamamos de depressão. Então tem o mesmo remédio, a doença. Só que o cansaço, na minha leitura, ele tem muito mais a ver com o estresse da vida moderna. Não que o estresse não possa gerar depressão. Ele pode. O estresse que é um medo oculto, seria isso, né? É um medo que não é aquele medo direto. O estresse é um desgaste mesmo da vida. Desgaste. Eu me refiro a isso, é o desgaste. Porque você fala, como é a diferença? Você pode estar cansado, igual você falou, eu terminava o dia não com a mesma disposição que eu tinha antes. Dava 5 horas da tarde e já não conseguia nem pensar mais. Mas você não tinha pensamentos negativos, não. Você não tinha tristeza, você não tinha. Não, fadiga mesmo. Isso, é fadiga. Então, tratar isso aqui é diferente de dar um remédio psiquiátrico. Então, é aqui que eu acho que
o que a gente chama de nutrologia, ortomolecular, bons hábitos de vida faz muita diferença, certo? E aí, na dimensão física, eu trabalho com uma tríade, que é o sono, né? Eu costumo dizer que o sono é sagrado, a atividade física, você se movimentar. Sabemos hoje que se a gente ficar 5 horas sentado, e muita gente fica, sem Eu levantar. fico, você muitas fica, horas. né? Eu fico também, se eu não me atentar. Para a sua expectativa de vida, é como se você fumasse um maço de cigarro por dia. Caramba. Você é um fumante. Você fala, por quê? Porque seu sangue fica parado nas pernas. Você não movimenta as pernas. Então, fica parado. Ou seja, o sangue, você fica isquêmico, sem oxigênio, igual a pessoa que fuma. Entendeu? Você está com menos oxigênio circulante. Então, o sono, se movimentar e alimentação. Essa é a tríade da dimensão física. Então, por que isso é importante se enxergar um pouco além de uma coisa só? Você fala assim, não, Frederico, eu não tenho como tirar 1h30 para fazer ginástica por dia. Tá bom, não estou dizendo que tem muitas pessoas que, devido ao momento da vida, não conseguem. Mas você consegue, talvez, andar mais do que você anda. Conversar no telefone, conversando. Isso, você pega o telefone, você pode sair andando. Eu faço o meu consultório, eu faço em casa. Entre uma consulta e outra, eu me alongo, eu alongo a minha perna, porque eu vou ficar sentado, né? Eu agacho para o sangue voltar. Você tem como sempre fazer um pouco melhor. É o conceito que eu chamo de ganhos marginais. Ganhos marginais é um conceito do mais bem-sucedido técnico de ciclismo da história da humanidade. Dave Brailsford, que era o técnico da equipe olímpica inglesa chamada Team Sky. Até 2007, a Inglaterra só tinha uma única medalha de uma Olimpíada do início do século. De 2007 a 2016, entre recordes e medalhas, foram 60 prêmios. Um espetáculo. Ele tinha um conceito de ganhos marginais. Olha que coisa linda. Ele não queria nada esplendoroso. Você não consegue pegar um atleta de nível olímpico e melhorar ele 20%. Sempre difícil. Né? Então, o que ele fez? Ele quebrou o ciclismo em várias partes. Por exemplo, todo atleta inglês viajava com o seu travesseiro. Para ele dormir melhor. Isso. Porque Caramba. você é um atleta. Se você dormiu 5% pior numa noite, isso impacta. Já tem outro com 5% na sua frente. Exatamente. Todo atleta inglês tinha o selim feito para ele. Os atletas dele usavam fora outdoor, né, no ciclismo corrido fora de pista, a mesma roupa que os ciclistas de pista, aquela pista oval de velocidade, usavam. Claro, menos atrito. Ganhos marginais. Ganhos marginais. Fascinante. Os atletas dele de pista, ele descobriu, não é proibido, que se ele passasse álcool na borracha, ela aquecia mais rápido e ela colava na pista, porque tem esse momento dela conseguir, né, praticamente deitar a bicicleta porque a borracha está colada. Perfeito. Detalhes assim, ó, isso aqui é fascinante. Ele descobriu que se um gripasse, a gripe espalhava com muita facilidade. E o motivo, gripe espalha pela mão, você sabe, né? Sim. Pega na sua mão e tal. E aí ele trouxe um cirurgião para ensinar os ciclistas como lavar a mão. Genial. Quando você tossir no braço e não na mão. Mas aí, doutor, você levou todas as questões de ganhos marginais, de exemplos de outros profissionais, outros, né, enfim, executivos, treinadores, e levou para a sua metodologia de trabalho. Exatamente. Né? Mas essa ansiedade da pessoa, né? A gente está vivendo uma sociedade altamente ansiosa. Isso. As pessoas, elas têm paciência ou elas têm disciplina para pegar e entrar nesse modelo de ganhos, né? Ou de melhoras marginais? Isso eu apresento com muita legitimidade no curso Hábitos Permanentes. Por quê? Hábitos Permanentes, que é um curso seu que está no seu site. Se você for no meu Instagram, no meu site, você clicou no Instagram, no link ali. Por sinal, doutor, vamos falar qual que é o seu Instagram? @Dr Frederico Porto. Então é o @dr de doutor, né? Isso. Dr Frederico Porto. Isso. Okay. Mas aí você falou do curso que está lá no seu site. Então isso tem a ver com a criação de hábitos, né? Então assim, melhorar o seu sono 5% não requer tanto esforço. Não, eu mudei minha vida com sono. Isso. Hoje eu faço uso de CPAP. Né? Isso eu tinha várias apneias noturnas, né? E inclusive fazia parte dessas questões do meu cansaço diurno. Né? Mudou a minha vida. Exatamente. Só que são questões que não são faladas. Você fala de sono com muita clareza. Mas eu, por exemplo, tenho 40 anos e fui descobrir que eu tinha apneia noturna com 39 anos. Que é raro, né? Na sua idade. Pois é, não, mas parece que eu sempre tive. Sim. Então, o sono, se tem um remédio que não dá tanto trabalho para resolver, é o sono.
Aham. Porque a atividade física, você vai falar assim, eu não tenho tempo para fazer ginástica. Tá bom. Mas o sono, você tem como isso. Você tem tempo para dormir. Então, que você durma com qualidade. Então, o ganhos marginais é isso. Como é que eu melhoro 5% o meu sono? Eu vou dar algumas dicas. Primeiro, podemos dividir o nosso sono, né? A noite depende também do dia, entende? Então eu posso. Não, peraí, você está falando que meu sono é impactado pelo meu dia. Seu dia. Então eu posso dividir o seu sono antes, né? Aham. Período antes daquela noite, seja imediatamente antes ou durante o dia, durante o seu sono e na hora que você acorda. Aham. Então vamos voltar durante o dia. Então durante o dia, quando eu acordo, perfeito? Eu acordei. Nós somos animais de sangue quente, né? Nós somos mamíferos. Certo. Para o espectador entender, por exemplo, uma lagartixa, um réptil, Depende do calor Isso, ele tem que ficar externo, no né? sol, senão ele não tem metabolismo. Nós não, nós temos metabolismo. Nosso corpo se autorregula, né? Autorregula. Então a temperatura, ela é o nosso motor. O nosso motor de arranque é a luz. Entendeu? Uhum. A luz aciona o motor. Ciclo circadiano. Isso. Então o ciclo circadiano, o ritmo circadiano, ele é ativado pela luz. Então quando você acorda pela manhã, a sua temperatura começa a subir. Então você tem que ter acesso ao quê? A luz mesmo. Né? Luz solar. O simples fato da luz solar entrar por uma janela, ela perde 50% do poder dela. Então, a gente deveria ter acesso... Não, peraí. Então, se eu durmo com a minha janela fechada, com vidro... Não. Quando você acorda de manhã, você vai tomar café, a janela está fechada, aquela luz solar que está entrando, ela está metade da potência. Deve ser bloqueado. Exatamente. Uhum. E nós temos que ter acesso a 100 mil lux, que é a unidade que mede luz, até as 10 horas da manhã. Você, inclusive, tem aplicativos que medem isso. Impressionante, né? O seu celular mede isso. Bom saber. Então você senta para tomar café, na sua sala, onde quer que seja, a janela está fechada. Você entra num carro, tem janela. Fechada. Você põe um óculos escuro, tem janela, tem vidro, é tudo. Então você não deixa a luz entrar no seu sistema, e tem que entrar. Além disso, para ajudar a sua temperatura a subir, você poderia se movimentar, fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada, que você falou muito bem. Você tem que fazer uma hora de reunião, faz andando, é no celular. Qual o problema? Não é isso? Por exemplo. Alguém vai te falar assim, não, mas nós temos que suar. Não, você começa medíocre, não inventa moda. Um hábito é criado assim. Começa, né? Começa, pequeno, começa. Você pode tomar café, né? Para aumentar a sua estado de alerta pela manhã. Que também vai aumentar a temperatura. E você toma um banho frio. Mas por que o banho frio? O pessoal fala muito de banho frio. Porque o banho frio, quando você toma o banho frio, o seu corpo produz calor para compensar. Então você vai produzir calor também. Então o banho frio, ele aquece você. Né? Faz todo sentido. Aí quando chega à noite, é o contrário. Você tem que resfriar o seu corpo, apesar que tem pessoas que tomam um banho frio e relaxam. Porque depende do tempo que você fica debaixo do banho frio, você relaxa mesmo. É um outro mecanismo. Então você tem que resfriar o seu corpo. Todos já devem ter ouvido essa história, evitar a luz intensa, né? Excesso de celular. Pois é, muito foi falado, não é legal ter televisão no quarto. Aí veio uma geração toda que não tem televisão no quarto mais, mantém a sala de TV. Isso, certíssimo. Mas, sei lá, acho que 99% das pessoas mantêm o celular no quarto. Sim, então o primeiro é um problema de luz mesmo. Ou seja, a tela de LED, ela tem um espectro luminoso que o cérebro pensa que é dia. Não interessa se lá está à noite. Então, primeiro, todo mundo tinha que ter no celular, ativar aquela tecla noturna. Todos eles têm. Que a tela fica mais amarelada. Laranja, amarelada. Exatamente. Então, isso é uma coisa. Você tem as luzes da sua casa. Os lugares onde você tem o hábito de passar a noite, ou você tem que ter uma luz quente, amarelada, lá, ou ter um abajur, que é melhor ainda. Porque a luz, você vai dizer o seguinte, é a qualidade, a cor dela. A luz da pôr do sol, que é aquela luz alaranjada. Exatamente, né? Isso, a luz quente. A luz... A intensidade da luz, e você tem uma coisa que é a altura da luz. Por quê? Você pode lembrar, quando você entra num lugar que tem abajur, você relaxa. Porque a luz aqui, ela estimula a gente menos. Porque fica mais aconchegante, é verdade. As células da retina da parte superior, elas são mais sensíveis à luz. É claro, o sol está lá no alto, então ele entra aqui. Faz todo sentido, doutor. Então quando você faz assim, você acalma. Aí você vai pro quarto, é o que você falou. Aí o quarto tem que estar o mais escuro possível. Tem gente que tem medo de dormir no escuro, beleza, então eu vou fazer outras sugestões. Nessa transição para ir dormir, eu percebi isso em mim mesmo, porque hoje você sabe que você pode pegar um relógio como esse aqui, um Samsung, um Apple Watch, tem um Xiaomi que faz isso, você mede o seu sono. Perfeito, Verdade. Igual a polissonografia que você fez. Exatamente. Quase tão perfeita quanto.
que eu fiz com o meu relógio e foi exatamente Bateu. igual. Ele não mede ondas cerebrais, né? Mas saturação de oxigênio, perfeito. Então, o que eu fiz lá em casa é o seguinte, eu coloquei uma luz, eu gosto de televisão, então eu vinha, a sala de televisão era escura, quando eu vinha passava no meu banheiro, eu acendia a luz. Aparentemente aquilo não me incomodava, mas aí eu comecei a testar você comprou uma lâmpada vermelhinha com um interruptor. Eu coloquei na tomada, então eu agora acendo a lâmpada vermelha. Já vi uma luz piloto, né? E aí aquilo é inacreditável como minha pontuação no relógio melhorava. Porque aquilo me ativava de alguma maneira. Então você coloca no seu quarto, por exemplo, uma luzinha vermelha num canto. Os abajures do nosso quarto são vermelhos, porque a luz vermelha ela não te deixa alerta. Aí o quarto tem que ser o mais escuro possível. Perfeito, você vai dormir. A luzinha da televisão. Você fala, não, só tem a luzinha da minha... Só o LEDzinho piloto lá, aquele né? negócio de Stand-by. vermelhinho. Aí eu costumo dizer o seguinte, o nosso sono, você tem sonos, a fase profunda, superficial, REM, aquela história. Quando você está na fase superficial, você está com os olhos fechados, a sua pupila está desse tamanho. Aquela luzinha vermelha da televisão, ela percebe ela. A nossa pálpebra ela não é um bloqueio de 100% Não da é. luz, né? Se a gente fechar o olho e olhar para a luz, a gente enxerga. Claro, porque é uma questão de segurança. Com um bicho a gente pegar, ué. E como é que a gente vai perceber também o sol da manhã? Exatamente. Então, Faz todo sentido. a luzinha vermelha está lá, eu costumo brincar o seguinte, para o seu cérebro, que foi selecionado lá na savana africana há milhões de anos, uma luzinha vermelha no meio da noite não é a sua TV Samsung. É o olho do predador. Isto, o olho de um felino que vai te pegar. Aí a pessoa fala assim, não, mas não. Aí até você acordar e falar, não, é minha televisão. Pronto, já regaçou seu sono. E aí, vamos chegar para a hora de acordar. Como é que um homem da caverna acordava? O sol ia nascendo, não é isso? Raiando. Perfeito. E ele acordava devagarzinho, ele não acordava de uma vez. Hoje não, você tem um despertador batistaca. O despertador batistaca, ele te acorda Ele vai de assustado. 0 a 100 vibrando, berrando. Você acorda assustado. É isso. Então, quando você acorda assustado, você já acorda estressado. Adrenalina. Exatamente. Você já consumiu sua adrenalina, seu cortisol que você tem por dia. 20% já foi na hora de acordar. Então, você faz, o que você faz? Você coloca um despertador mais sutil, Gradativo. gradativo e grave. Grave. Som grave, porque som agudo é som de medo, é grito. Criança chorando, felino berrando. Isso parece fácil, não é. O seu iPhone, por exemplo, se tiver um despertador agudo, eu grave. Eu não consigo me pensar em algum que seja o assim. meu Samsung, que é um Samsung S23, ele tem 3 graves. O resto tudo é agudo. Mas por que isso? Eu não sei, acho que é isso. Já que é para acordar, vão acordar com bate-taca. Não, isso está errado. Entendeu? Então esse é outro. Então você cuida antes, durante e depois. Não, eu tô boquiaberto aqui, doutor. Eu já quero passar, saindo daqui, eu quero passar no supermercado, comprar lâmpadas diferentes para mudar meu quarto. Compra nessa lojinha de material de construção de bairro, você acha. Vou tampar lá o LED da televisão. É isso com fita isolante. Com fita isolante. Você vai igual eu faço, você vai viajar agora com um rolo de fita O isolante. próprio repelente na tomada tem uma luz vermelha. Tem a luz vermelha, isso. Não, é assustador isso tudo. E o nosso cérebro, ele funciona melhor nós descansamos mais entre 21 e 24 graus. Então você tem um ar-condicionado, mas te ajuda a dormir melhor. Isso eu já percebi. O meu CPAP, ele dá quantos eventos eu tenho por noite, né? Um relatório. Né? Quantos eventos de apneia eu tenho por noite. Quando a temperatura está entre 20 e 23 graus, eu tenho menos de 1 por noite. Muito bom. Se a temperatura está mais alta, eu tenho até 5 por noite. Isso aí. Eu não tinha feito a correlação que era isso, mas você falando só pode ser. Exatamente. Só pode ser isso. Nós somos animais de sangue quente. Sangue quente. Mas aí, ok. Mas como é que eu vou fazer, por exemplo, para dormir num ambiente escuro, né? A gente está numa grande metrópole, a gente tem luz de poste, luz de vizinho. Como é que eu vou fazer para dormir com a luz escura e vou acordar com a luz clara? Bem, então porque tem um problema aí. Então, ganhos marginais, não é isso? Exato. Dormir escuro é fácil. Você põe um blackout de alguma maneira, você vê do seu quarto inteiro. Bem, na hora que o seu despertador tocar, eu sei que tem gente que dorme com a janela aberta. Eu não faço isso porque senão eu acordo muito cedo. Primeiro, é o meu caso. Eu já acordo. Então, lá nós temos nossa casa nós temos um blackout, né? Eu acordo com um despertador grave. Então, essa é a resposta. Mas lembre-se, o ganhos marginais, porque senão a pessoa ela pensa assim, se não for para ser perfeito, eu não vou fazer. Se não for tudo de uma vez, não, né? Não, isso você vai fazer gradativo. Como é que você muda um hábito? É um pouquinho de cada vez. Todo mundo se inscreve na academia no começo do ano, a pessoa não faz atividade física, ela fala assim, eu vou tirar 1 hora por dia para a academia. Mentira, você vai fazer isso 30 dias.
Se você falasse assim, eu vou fazer 10 minutos de ginástica todo dia, você conseguiria. Em casa, talvez. Isso, né? e o que interessa é a consistência. Então você vai fazendo 10, 10, 10, um dia você faz 15, 15, 15. Que com a mesma força de vontade você fazia 10, agora você consegue fazer 15. Porque a força de vontade ela é um recurso escasso. Ela não é como se fosse um músculo que cansa. Por que você come à noite quando chega em casa? Porque a pessoa gastou toda a força de vontade dela para resolver todos os problemas durante o dia. Quando ela chega à noite, ela não tem força de vontade disponível para segurar o apetite dela. Aí ela vai descontar no carboidrato, vai Exatamente. estragar a dieta dela. Não Faz todo se, sentido. não se muda hábito com motivação. Vocês entenderam? Diga não à motivação. Eu vou te explicar por quê. Você falou uma coisa muito polêmica, inclusive. Polêmica. Momento polêmico do podcast. Isso, aqui. é isso Como mesmo. é que não se muda o hábito com Por motivação? motivação, não. Porque a motivação ela depende do seu estado emocional. Aham. Então você, para ficar motivado para fazer ginástica, você põe rock balboa, não é isso? É isso. É. Acelerar o ritmo. E o dia que você não quer nem colocar rock balboa, acabou. Então o que acontece? Um hábito, você quer que a vontade de ir para academia vire um hábito, não é isso? Certo. Um hábito, ele não tem emoção nenhuma. Você não tem nenhuma emoção em escovar seus dentes, tem? Nenhuma. Pergunta pro camarada que é um corredor todo dia de manhã se ele tem emoção para ir correr. Nenhuma. Na hora que termina a corrida, ele sente muito bem. Mas ele não tem emoção. O problema da motivação é qual? Como ela depende do estado emocional, então vamos supor, aqui está o seu hábito, né? Um comportamento que você quer que vire um hábito. Ele vai subindo, né? Proporcionar uma motivação. Do lado de cá está a motivação. Ela depende da emoção. O hábito, à medida que vai sendo criado, a emoção vai diminuindo. Então você percebe, quando a emoção diminui, você para de fazer. É aquela delícia do começo, né? Isto. Então o hábito, como ele é sem emoção, na hora que a emoção acaba, você para de insistir naquele comportamento antes dele virar um hábito. Então o segredo é administrar a força de vontade. É um passo de cada vez. Doutor, faz todo sentido. Um pouquinho. Minha namorada, Patrícia, Sim. ela vai na academia todos os dias. E ainda que ela não tenha tempo para malhar, ela vai na academia. Isso. Porque ela descobriu que para ela, Isso. o grande fator que desmotiva ela a ir na academia é o ir na academia. Exatamente. E não fazer o exercício físico. Exatamente. Então, mesmo que ela não malhe, ela vai à academia para não quebrar esse hábito. Isso. Então, a Patrícia descobriu o que eu chamo de ponto de transição. O que te desanima é o seguinte, se você pensar, eu vou fazer uma atividade física. O ponto de transição, você chega em casa, ali tem um período assim, de poucos minutos, se você sentar no sofá, acabou. Você não vai. Né? Então, por exemplo, eu sou um corredor, o meu ponto de transição é calçar o tênis. Se eu calçar o tênis, eu tenho que ir. Mesmo que você vai não tenha energia para fazer 1 hora de atividade física, Mas você tem faz que ir. 15. Mas é o ponto de transição. Então a gente tem que ficar atento aos pontos de transição. Aos gatilhos. Aos né? gatilhos. Exatamente. O ponto de transição é um gatilho. Mas na verdade, geralmente é um gatilho para você ficar quieto, não é para você fazer atividade física, né? Para você sentar no sofá. Então o hábito é você fazer um pouquinho todo dia. Quando eu digo um pouquinho, vamos supor que você queira aprender a meditar. Aham. Você faz 2 minutos. O que para mim é dificílimo. Meu 2 cérebro minutos. não para um segundo. 2 minutos. É só 2 minutos. 1 minuto. A pessoa faz pouco. Mas eu falo assim, a pessoa fala para mim assim, é pouco. Eu falo assim, mas é isso mesmo, eu quero que você tenha vergonha de não fazer. Vergonha. Porque se você fala 1 hora de atividade física, você não tem vergonha de falar para mim que você não faz. Agora, se eu te falar, não, eu só quero que você anda 10 minutos. Você tem vergonha de falar para mim que você não é capaz de andar 10 minutos. Porque 10 minutos você anda aqui, ó, né? Fato. É como se fosse um alongamento, né? É isso. Eu começo, estou travado, não chego a ponto nenhum, mas se eu continuo todos os dias, de repente eu estou flexível. Isso. Então é a consistência, é isso que faz a diferença. Então, mesmo que você faça um pouquinho, você tem de fazer de maneira consistente. E é mais ou menos isso, doutor, que é o conceito de vida integral? Saúde integrativa? Você vai fazer isso que eu estou propondo nas dimensões que eu te falei, né? Então, dimensão física. Sono, atividade física, alimentação. Uhum. Você pode melhorar 5%, 2% em todas essas dimensões. Nós caminhamos para a segunda dimensão, que são as emoções. Primeiro você tem que ser capaz de identificar a emoção que você está sentindo. Nós temos 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e aversão ou nojo. São 5, como você viu no Divertidamente, aquele desenho animado. Doutor, você vai ter que deixar uma postagem lá nas suas redes sociais falando algum desses pontos aí, por exemplo. Sim. Por exemplo, 5 emoções para mim é novidade, essas 5. São as 5 São emoções claras básicas. assim para mim, mas são óbvias, mas eu não tinha conhecimento. São igual as cores básicas. Todas as outras cores nascem... Temos 1 milhão de cores, né? Nasce de vermelho, como é que é? Vermelho... Verde, acho que é vermelho, amarelo. verde e amarelo. Não é isso? Nasce de vermelho, verde e amarelo. Elas vão se misturando, tem todas as cores. As emoções são as mesmas. Tem 5 básicas, igualzinho.
Desta mistura nasce milhares de emoções. Aí você está falando das 5 emoções, né? Você falou das 3 da saúde, né? Então, dos 3 pilares, Sono. né? Físico, então, sono, atividade física e alimentação. Aham. E você tem, na gestão das emoções, você tem as 5 emoções básicas, só para ficar atento, você tem uma emoção agradável, que é a alegria, e tem a tristeza, medo, raiva e nojo, que Caramba! são desagradáveis. Então, para ser feliz, você tem que fazer um certo esforço. A gente tende, então, para o resto todo? Porque as emoções negativas são muito importantes para a nossa sobrevivência. Por exemplo, as emoções mais primitivas é o medo e a raiva. Claro, A gente tinha que sobreviver, ué. acua um gato num canto de uma parede pra você ver. Ele vai medo pra cima nele. de você. Isso, ele transforma o medo numa raiva. Então, o medo e a raiva são emoções com muita energia para você sobreviver. Lá no meio da savana africana, eu costumo dizer o seguinte: o Homo sapiens que estava lá, né, o homem ou a mulher, que olhou no horizonte, viu uma poeira levantando. O que fugiu logo somos nós, sobreviveu. O que ficou para conferir se era um bicho foi comido. Então, Faz todo sentido. então nós somos ativados por medo e raiva. Com Doutor, muita mas assim, facilidade. o que eu pude perceber nessa conversa que a gente está tendo é que nós somos muito primitivos ainda. Somos. O nosso cérebro é muito primitivo. Sim. Apesar do domínio das emoções, quer dizer, domínio das emoções eu vou colocar entre aspas, né? Porque a gente tem questões que a gente passa pela vida que criam traumas, gatilhos novos, Exatamente. né? Eu falo alguma coisa assim porque eu faço terapia tem algum Uhum, tempo, então eu uhum, escuto um conceito aqui e outro Sim. ali, né? Mas o que eu pude perceber é que a gente é realmente um primata, o nosso cérebro é primitivo assim mesmo? Ou eu estou entendendo tudo errado? O nosso cérebro moderno, ele tem somente 600 mil anos. 600 mil, mas é muita coisa. Mas o cérebro primitivo tem 500 milhões de anos. Ah, sim. Por isso que o Jordan Peterson, e é verdade, mostra que as lagostas, né, que tem 150 milhões de anos, ou seja, quer dizer o seguinte, tem traço em mim e você que existe há milhões de anos. Sim. É isso? Teoricamente, 500 somos oriundos da milhões de mesma. Eram unicelulares, né? Isso. Então, a vida evoluiu daquela. Você pega uma daquela lagosta, célula. ela tem comportamentos que estão na gente. Uhum. O que nós ganhamos de presente, você pode dizer, foi a nossa razão, que só tem 500 mil anos. A razão que é o controle ali, né? Que a analogia é o seguinte, é como se fosse um guia sentado no elefante. Aham. O guia é a nossa razão. O elefante é o cérebro primitivo. E proporcionalmente deve ser mais ou menos isso também. Né? É exatamente isso. Então, para você ter uma ideia, o cérebro nosso ele é capaz de absorver 11 milhões de bits de informação por segundo. Uhum. Você fala, como assim? Todos os sons que estão aqui à nossa volta, todos os As pixels imagens. de luz, está tudo entrando. Você não tem consciência. Não. Nós temos a consciência de 40 bits. A consciência ela pertence a uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que está aqui atrás, que é o que nos torna únicos. Diferencia do resto dos animais. Dos animais. Lembrando que eu acredito que a gente tenha uma dimensão intangível da consciência, que é o nosso espírito. Perfeito? Uhum. Mas o córtex pré-frontal, por isso que o ser humano é o único animal do planeta Terra que tem testa. Você pode olhar que ninguém tem testa. Assim, ó. Macaco não tem Nunca testa, cavalo não tem observei, testa, mas elefante não tem testa, ninguém tem testa. faz todo sentido. Porque a testa foi essa protusão, cresceram. O cérebro cresceu e o crânio foi junto. E aqui que está o que nos torna únicos fisicamente, né? Além disso, tem uma mão, né? Só nós temos mão. Todos os animais têm uma pata. Faz A diferença é todo que uma sentido. mão faz isso aqui, ó. Oposição de polegar Pinça. com todos os dedos, pensamento. Você fala assim, e daí? E daí que é o seguinte, o que adianta ter uma ideia brilhante se você não tiver uma mão para operá-la? Faz sentido. Dizem que os golfinhos são muito inteligentes. Eles têm barbatana. O que eles fazem com aquilo? Nada. Ou seja, nada. É adaptado, né? Ele Adaptado nada, pro meio né? dele, né? Ele nada. Ele fica nadando. Pode ser muito inteligente, mas não tem mão, não tem como criar, colocar, né? Tornar concreto o que passou dentro da sua cabeça. Então por isso que é tão difícil de controlar. Então nós temos, só para a gente resumir, nós temos emoções de alta ou baixa energia, Uhum. agradável ou desagradável. O tempo todo a gente está passando por isso. Então né? nós temos alta energia agradável. Eu estou entusiasmado, alegre, né? Me sentindo desafiado, né? Baixa agradável. Eu estou tranquilo, estou sereno, estou relaxado. A gente deveria viver a vida assim. Daqui para lá, tá? Relaxava, recupera. Igual o nadador. Uma abraçada, uma respirada, uma abraçada, respirada. Equilibrado. O que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. Uhum. Você não consegue atravessar uma piscina sem respirar.
Mas se todo você sentido. puder dar uma abraçada e uma respirada, você nada dos Você dois vai mais momentos. longe. Como a gente não cria esses momentos de relaxamento, e não é que você tem que parar de trabalhar, você tem que ser capaz de tirar microférias. Dentro de 1 hora você para 3 minutos e distrai a sua Uhum. cabeça. Você faz o quê? Você passa a ter alta energia desagradável. Você tem raiva, ansiedade, ressentimento, né, medo, tudo que você quiser tá aqui. Claro, você dá Caramba. conta do trabalho. Porque você tá, né? Mas se você continuar assim, você vai Vai cair. parar 1 hora, que é o burnout, né? E isso que é o quê? Baixa energia desagradável ou negativa. Burnout, desgaste, depressão, tá tudo aqui. Então a capacidade de descansar de uma maneira mais rápida é fundamental. Você não consegue meditar, você falou. Não é isso. Tenho dificuldade. Nós temos que treinar a nossa atenção plena. Uhum. Eu tenho que estar conversando aqui com você que está assistindo, na sua casa, procure olhar com muito sutileza as coisas à sua volta, olhar para o seu parceiro ou parceira, como é que ela está. Por exemplo, eu corro, né? Às vezes eu ando também na parte de baixo do meu prédio e eu vi flores num lugar que eu nunca tinha visto, eu vi muros que eu nunca tinha visto, porque você passa a desenvolver isso. Você fala, por que isso é importante? Para você perceber que a vida ela é dinâmica. É. A pessoa acha que ela está triste, deprimida, que ela fica deprimida o dia inteiro. Não, ela não fica o tempo todo deprimida do mesmo jeito. Ela tem assim, ó. Uhum. A pior, melhor, pior, melhor. Então, esse hábito de prestar atenção. E vai nivelando para baixo, ela fica deprimida. Isso faz com que você não seja vítima daquele contexto estático que você criou na sua vida. Você se torna mais mestre de ver a sutileza da vida. Então, sua mente fica mais aberta e ela fica mais relaxada por isso. Você falou um tanto de coisa, doutor. Eu tô me sentindo um ignorante depois dessa aula que eu tô aqui. Eu tô Você marcar uns 3 podcasts. Não, eu tô boquiaberto. E, inclusive, a gente chegou já no finalzinho do papo de salão e caramba, assim, foi uma aula pra gente, assim, eu tô muito feliz, né? A sua participação já é esperada há algum tempo. A gente sabe da dificuldade que é a sua agenda, você vai poder parar e vir aqui e tudo mais. Mas eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo a gente já quer uma segunda será um prazer. Gravação pra gente poder falar de mais coisas ainda. Porque tem um tanto de tema aqui que a gente nem conseguiu abordar por causa do tema. Mas enfim, chegamos no final do papo de salão, é hora do desafio. O desafio, né, que a gente pede, a primeira questão é uma música pra gente colocar na nossa playlist e outra uma frase clichê. Frase clichê é aquela frase que você escutou e você acha que pode fazer sentido pra alguém que tá assistindo a gente agora. Quer começar por onde? Pela frase ou pela música? Vamos começar pela música, né? Inclusive, eu quero fazer um desafio adicional a esse. Mas vamos lá. Então pode ser uma música qualquer tipo. Qualquer música. Qualquer tipo. Beatles, Let It Be. Maravilhoso, hein? Já vi que você é da geração dos Beatles, Sou da geração que tinha música muito bonita, né? Eu gosto muito de Beatles, eu não sou suspeito pra falar, né? Exatamente. Então, Let It Be dos Beatles, inclusive foi a primeira música que eu aprendi a tocar. Eu você estudei piano clássico quando eu era mesmo? criança, e foi a primeira música que eu toquei. Chique demais. Coincidência. Que é num piano, inclusive, que o Paul McCartney toca um piano, né? Lindamente, inclusive. E agora a sua frase clichê. A minha frase para fechar a nossa conversa, né? Eu acho que a gente vive no mundo atual muito pouco no aqui e agora, né? Nós estamos focados. Aliás, não é só, né? Ou seja, todas as tradições orientais que pregam que a gente tem que meditar, contemplar, diz exatamente isso. Ou a nossa mente está fugindo para o passado, ou ela está fugindo para o futuro, né? E a ansiedade é isso. Eu preocupado com algo que vai vir a acontecer. Você nunca ficou ansioso pelo que já passou na sua vida. Uhum. Geralmente, quando a pessoa olha para o passado, ela tem culpa do que ela fez ou do que ela deixou de fazer. Ela faz uma grande sacanagem na vida dela que ela olha e pensa assim: se eu tivesse casado com o Fernando e não com o João. Arrependimento. E aí ela cria uma história na cabeça dela, diferente da realidade, e fica sofrendo com uma coisa que é real, né? Então o que falta é viver no presente. Então eu acho que eu vou terminar com uma frase de um filósofo que eu gosto, que é o seguinte: este momento presente, que não tem futuro nem passado, ele é eterno. E, portanto, a vida eterna pertence a quem vive no presente. Caramba. Essa foi uma frase arrebatadora. Eu falei essa frase agora, ela não é linda e maravilhosa como que você falou agora, mas é uma frase que eu escutei em um podcast, inclusive, que a pessoa fala o seguinte. Na verdade, eu acho que é de um livro que, se não me engano, é Quando Nietzsche Chorou, tá? Sim. Ou foi um comentário ao livro, alguma coisa do tipo. Ele fala o seguinte: quem
quem vive com um pé no passado e outro pé no futuro, ele tá mijando no presente. Muito bom. Então eu acho que é uma forma mesmo. um pouco esdrúxula para É isso aí. ilustrar a sua Então, frase. esse momento presente que não conhece nem passado nem futuro é eterno. Então a vida é eterna. Enquanto você estiver vivendo no pertence presente. aos que vivem no presente. Agora, um desafio adicional, Sim, né, qual que é? pegar aí, né, acho que a gente não pode desperdiçar Sim. essa usina de cultura e conhecimento que é você, Sim. né? E você indicar um livro pra gente ler também. Muito bom, isso é bom, né? Deixa eu ver. Eu tenho, como eu leio também muitas coisas em inglês, né? Mas eu sempre gosto de indicar esse livro das pessoas que têm, não o meu, né? Achei que era o Antecipo Inevitável de Frederico As Porto. pessoas tá que aqui. têm, gostam de desenvolvimento pessoal, é um livro chamado, eu brinco assim, igual os Beatles, né? Você não vai indicar pro seu filho ouvir Beatles, não é isso? É, claro. O livro chama-se Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu já acho que eu já vi esse livro até Então, você tem que ler esse livro, né? É um livro... de capa amarela. Foi um best-seller mundial, né? Ele vendeu acho que mais de 15 milhões de cópias. É do Steve Covey. É uma tese, na verdade, de doutorado dele, onde ele faz uma análise de toda a literatura de autoajuda dos últimos 100 anos nos Estados Unidos. É um livro brilhante, né? Que ele mostra como a literatura de autoajuda ela saiu do ser para o ter. Uhum. Né? Infelizmente. Exatamente. Então ele mostra os 7 hábitos. Então é um livro, não é um livro comum de autoajuda. Porque todo livro você pode ter, ele te falar o que fazer. Você Fórmula. entende? Eu falo assim para você, não, você tem que acordar de manhã para fazer ginástica. Você tem... Não, e como? Você tem que dar uma estratégia. A estratégia é aquilo que eu te falei, você faz um pouquinho de cada vez, começa pequeno, que a sua força de vontade, né? Eu te dei uma estratégia. Aham. Então os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes é um livro de comos. Uhum. Então esse é um livro que eu indico. Todo mundo que gosta, e como eu pertenço a uma outra geração, vamos dizer assim, é muito triste que as pessoas nunca leram um livro dessa qualidade, voltado para o desenvolvimento pessoal. Já está na minha lista, inclusive. Pode comprar. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Exatamente. Stephen Covey. Stephen Covey. Legal. Pessoal, e esse foi o doutor Frederico Porto no Papo do Salão. Doutor, muito obrigado. Se quiser dar um recado para alguém, fica à vontade, o espaço é seu. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao A Fernando, gente que a agradece. Docila, ao Fagner, né? O Wagner, que inclusive, ele sempre quis ter esse momento, Sim. e na hora que conseguimos o seu horário, ele tá Então, viajando. diz ao Fagner que eu voltarei para estar com ele. Não é isso, né? Aí o Gonçalves gostou. E eu agradeço, né, a audiência, a presença aqui. Espero que nós tenhamos contribuído, né? Caramba, e como? Pequenos ganhos marginais, né, para o progresso de todos. Posso fechar com a história, então? Considerando Claro. os ganhos marginais, né? Por favor. Então dizem que em um lugar muito distante e ao mesmo tempo aqui, um pombo pousou ao lado da coruja num galho de uma árvore em um dia que nevava muito. E para puxar papo com a coruja, o pombo perguntou assim: "Você tem ideia de quanto que pesa um floco de neve?" A coruja falou assim: quase nada. Insignificante. E o pombo então contou para ela: "Pois é, no inverno passado eu me encontrava pousado num galho de uma árvore, igual nós estamos hoje, e começou a cair neve, e eu comecei a contar os flocos de neve que caíam no galho onde eu estava. Eu contei 3.999 flocos. Quando caiu o floco de número 4.000, quase nada, insignificante, o galho quebrou e eu saí voando. Eu tive que sair voando. Na hora que ele terminou de falar aquilo, caiu um floco de neve insignificante no galho onde os dois estavam, que também quebrou, e eles tiveram que sair voando. Nós conversamos aqui 40 e poucos minutos, quase nada, insignificante. Mas quem sabe não seja o floco de neve que estava faltando para quebrar seu galho. Assim eu espero. Perfeito, doutor. Perfeito. E aí, pessoal, mais uma vez foi o Papo de Salão com o doutor Frederico Porto. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E já vamos fazer uma requisição, vamos chamar no comentário, curtir, compartilhar para a gente ter uma segunda versão disso aqui. Será um prazer. Combinado? Obrigado, doutor.